Fala pessoal, Vitor aqui. Nessa aula nós estaremos tendo uma introdução ao software ZBrush, que é um software de escultura digital muito utilizado para modelagem 3D. Essa será uma aula introdutória, nós estaremos abordando todos os painéis e ferramentas, entendendo melhor aqui como cada coisa funciona, para que todos tenham um conhecimento bem nivelado aí ao decorrer do curso, beleza? Ao decorrer do projeto eu vou repetir bastante informação, vou repetir muitas ferramentas, para poder estar facilitando aí todo o entendimento geral. Então o ZBrush, basicamente diferente de todos os outros softwares de modelagem 3D, ele simula uma modelagem em massa, onde você vai poder estar esculpindo como se fosse uma argila digital no seu computador. O ZBrush ele é muito utilizado nas indústrias de cinema, de games e de impressão 3D, principalmente pela sua capacidade de trabalhar com milhões de polígonos e possibilitar aí detalhes muito refinados nas nossas peças. Então ao abrir o ZBrush aqui pela primeira vez, a gente vai se deparar com essa cena aqui, e logo de cara aqui nós temos a aba de Lightbox, que é uma aba onde ela vai organizar aqui diversos projetos diferentes. Então ele nos dá algumas opções de projetos já pré-configurados, pré-prontos, para poder estar só escolhendo e modelando. Várias pastas com projetos diferentes também, tanto esse como de joias, ou alguns também já com alguns formatos de bichos e humanoides também. Além disso, ele fornece para a gente diversos outros brushes que estão aqui escondidos, texturas, alfas, materiais, documentos, filtros, e ele também mostra a aba de salvamento rápido, né, que é o Quick Save. E geralmente quando a gente abre o software, essa aba já abre junto aqui com a gente. Para estar fechando ela, basta vir aqui no superior esquerdo em Lightbox, ou o botão vírgula do teclado, você consegue abrir e fechar essa aba. Esse quadrado maior aqui no centro vai ser o nosso canvas, vai ser onde a gente vai estar fazendo nossos modelos 3D. Nessa parte superior nós temos todas as informações, todos os painéis do ZBrush. Notem que eles estão em ordem alfabética, então diferente dos outros softwares, que nós temos o menu de file, de preferências, ordenados aqui está de uma forma um pouquinho diferente. Então ele fornece aqui pra gente os alfas, que são imagens em preto e branco que a gente pode estar importando aqui para utilizar nos nossos pincéis. Temos os brushes, que são os pincéis em si, nós conseguimos estar fazendo modificações neles para que eles atendam às nossas necessidades. Temos o menu de Color, onde a gente pode estar alterando cor e pintando o nosso modelo. O menu de Documento, onde podemos estar fazendo algumas modificações aqui no software, estar salvando, exportando imagens, prints, né, do nosso modelo. O menu de Draw, onde a gente consegue fazer algumas configurações de câmera e de perspectiva. O de Dynamics, para mexer com algumas opções mais dinâmicas, como simulações. O menu de Edit, o de File, onde nós podemos estar importando e salvando os nossos arquivos. O menu de Layer, temos o menu de Luzes, os de Materiais, e o de preferências do software, onde a gente pode estar fazendo modificações aqui na nossa interface, por exemplo, trocando cores, trocando botões, customizando aqui nossa interface por completo e salvando ela, além das outras opções como Render, Stencil, Stroke, Texture, Tool, Transform, o Z-Plugin, onde ele permite a gente utilizar plugins instalados aqui no software e carregar também programações, né, plugins exclusivos para ele através do Z-Script, e o menu de ajuda, que a gente pode estar abrindo aqui o site do ZBrush e documentação, beleza? Aqui do lado esquerdo nós vamos ter nossa seleção de brush. Então o brush atual que está selecionado aqui é o Standard. Por hora ele não permite a gente trocar, porque a gente não tem nada selecionado na tela, mas mudaremos isso aqui em breve. Temos o Stroke, que vai ser a forma como o nosso pincel vai se comportar. Aqui no Alpha nós conseguimos importar as imagens e os alfas para poder estar utilizando o nosso pincel. E o Textura, ele vai funcionar de forma parecida, porém ele vai estampar a coloração de uma imagem que a gente importar aqui. Aqui abaixo nós temos diversos tipos de materiais diferentes que a gente pode estar utilizando e podemos estar modificando também a coloração desses materiais aqui nessa aba abaixo. Para poder iniciar aqui uma escultura no ZBrush é bem simples, basta a gente vir aqui do lado direito, nesse S aqui de Tool, vamos selecionar uma primitiva, pode ser qualquer uma dessas, eu vou selecionar aqui o cilindro, vou clicar e arrastar na tela e em seguida vou clicar no Edit para ele permitir que a gente edite isso daqui. Caso aconteça de você clicar mais de uma vez aqui na tela e ficar aproximadamente desse jeito aqui, você aperta o Edit e dá um Ctrl N. Ele vai limpar e vai manter apenas o último que a gente colocou selecionado. Se a gente passar nosso pincel aqui, ele vai dar uma mensagem dizendo que a nossa mesh não é uma Polymesh 3D, então temos que fazer, né, uma Make Polymesh 3D para ele permitir a gente estar editando aqui o nosso modelo. Então para isso basta clicar aqui em Make Polymesh 3D e após isso ele permite aqui a utilização do nosso pincel.
O ideal para utilizar o ZBrush é ter uma mesa digitalizadora, porque ela consegue reconhecer pressão, trazendo uma precisão maior aí para as nossas esculturas, mas eu vou adaptar a movimentação aqui utilizando o mouse. Mas os botões das mesas digitalizadoras correspondem exatamente aqui aos botões do mouse, beleza? Então, primeiramente, vamos dar o PAN segurando o Alt e o direito do mouse, onde a gente consegue movimentar aqui nosso modelo na cena, segurando o Ctrl e o direito do mouse, a gente consegue acrescentar e tirar o zoom aqui no nosso modelo. E apertando apenas o botão direito do mouse, a gente consegue rotacionar o nosso modelo. Então esses são os 3 comandos principais. E ao rotacionar e segurar o Shift, ele prende em alguma visualização. Conseguimos ver a visualização aqui através desse rosto aqui no canto superior direito. Então ele está olhando para a esquerda agora. Essa aqui seria a parte de cima e a de baixo. O ZBrush ele pode parecer uma ferramenta complexa de início, mas basta você passar um tempo com ele que você começa a se adaptar. Então de início pode causar uma certa estranheza, mas basta ir utilizando ele com uma certa frequência que você acaba se acostumando com os comandos dele, beleza? Para essa aula a gente vai fazer um modelinho bem simples, apenas para a gente entender aqui todas as ferramentas que ele oferece, todos os brushes. Então eu vou fazer o modelo aqui de um fantasma, mas antes disso é muito importante a gente customizar um pouco aqui o nosso ZBrush. Vocês podem ver que ao fundo do nosso canvas ele está com um degradê de preto para cinza. Isso pode atrapalhar a gente um pouco no reconhecimento das sombras. Então o ideal é que a gente trabalhe com uma cor neutra ao fundo e a gente pode estar modificando isso vindo em Documents. Aqui em Range vamos deixar em 0. Aqui em Zoom a gente pode remover um pouco o zoom até o limite dessas bordas brancas aqui para que ele mostre todo o nosso modelo. Podemos modificar a cor do fundo também caso vocês desejem. Então aqui em Back basta selecionar aqui uma coloração que vocês queiram. Eu gosto de trabalhar com a cor cinza mesmo, deixa um pouquinho mais claro talvez, mas o importante mesmo é ter uma cor neutra de fundo, beleza? Outra modificação importante que a gente tem que estar fazendo aqui no ZBrush é a troca do nosso material. Então por padrão, quando a gente inicia o ZBrush, ele vai estar com um outro material, então nós precisamos selecionar um material que seja um pouco mais neutro. Eu recomendo esse Basic Material, que ele vai deixar ele totalmente cinza aqui como a gente está vendo, ou o Startup Material. Então caso o material de vocês por padrão esteja um vermelho, é mais indicado que a gente modifique isso, porque dessa forma que a gente consegue enxergar de uma melhor forma aqui os pontos onde vão ter sombreamento. Vindo aqui no menu de Brushes, nós estamos com o Standard Brush selecionado, que ele é o brush principal aqui do ZBrush, porém ele oferece uma gama gigantesca de brushes aqui pra gente, beleza? A minha recomendação para vocês é que vocês deem algumas selecionadas, entendam o que cada brush faz, brinquem com cada um deles de forma individual, mas não se assustem porque de toda essa quantidade gigantesca de brushes aqui, nós provavelmente vamos estar utilizando cerca de 5, no máximo 6 brushes, que são os principais, e todos eles também oferecem atalhos através do teclado, beleza? Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui um dos brushes principais, que seria o Move. Nós conseguimos aumentar e diminuir aqui o tamanho do nosso brush, pressionando o botão espaço do teclado. E aqui em Draw Size a gente consegue aumentar e diminuir aqui o nosso brush. Esse Focal Shift ele vai aumentar ou diminuir essa bola aqui no centro do nosso brush, fazendo assim ele se comportar de uma maneira diferente. Então se eu zerar esse valor aqui no negativo, ele pode funcionar de uma forma mais bruta. E se eu deixar o Focal Shift aqui mais centralizado, ele vai meio que suavizar aqui as bordas dele de funcionamento. Então ele vai funcionar de uma maneira um pouco diferente. Para a gente estar modelando aqui nosso fantasminha, eu vou ativar a simetria. Então eu vou pressionar o botão X do teclado ou aqui em Transform e Activate Symmetry. Tanto que aqui abaixo ele também oferece todos os eixos para a gente, tanto o Y quanto o Z também, então nós conseguimos estar mexendo na simetria de todos os lados. No nosso caso eu vou deixar apenas o X, vou estar desativando os dois, e aqui tudo que eu fizer de um lado vai replicar para o outro também, poupando aí muito retrabalho pra gente, beleza? Ao segurar o botão Shift, vocês podem notar que nosso brush ele ficou azul, isso quer dizer que ele trocou aqui para o brush que estava para o Smooth. Então esse brush Smooth ele vai suavizar nossa malha, como se a gente estivesse jogando água aqui na nossa massinha, que é bem interessante. Com o Move podemos puxar. E o
que mais vamos focar aqui serão nos formatos dos nossos modelos 3D, beleza? Pressionando o botão Ctrl D, a gente consegue aumentar aqui o nível de subdivisão, possibilitando aqui que a gente acrescente mais detalhes, consequentemente a nossa mesh aqui vai ficar mais pesada. Então eu vou trocar para um outro brush aqui, para o Standard novamente, para ilustrar melhor isso. Aperto o Ctrl D mais uma vez. Ó, vocês podem ver que a resolução ficou maior. E outra coisa também é que ao passar o nosso brush aqui de forma normal, ele passa de forma positiva. E se a gente segurar o Alt, vocês podem ver que aparece o símbolo de negativo ali no centro do nosso brush, simbolizando que ele vai agir agora de uma forma invertida. Então se ele acrescentou volume, com o Alt pressionado ele vai remover volume. A gente vai usar ele aí para estar fazendo buracos na nossa mesh, coisas do tipo, beleza? E juntamente com o Smooth, a gente vai estar utilizando para suavizar tudo aqui. Os principais brushes que a gente vai estar utilizando aqui no ZBrush são o Standard, que ele tem esse formato mais arredondado. O atalho para ele é o BST. Então, pressionando o botão B, ele abre para a gente todos os brushes que a gente tem. E a gente consegue selecionar o nosso brush através da primeira letra do nome dele. Então, por exemplo, temos o Standard, temos o Move, que seria o B, o M e o V. Então, se eu pressionar o B, o M e o V, ele troca aqui para o Brush Move. O outro brush bem popular seria o Clay, que é o BCL, e tem o Clay Build Up também, que ele é muito útil para a gente, que seria o BCB. Então o Clay Build Up aqui ele tem um formato mais quadrado, e vai ser ótimo para a gente estar utilizando ele para fazer algumas marcações aqui da nossa modelagem, beleza? Então eu vou esmufar isso daqui. E um outro brush muito importante para a gente também vai ser o Dance Standard, que é o BDS, onde ele faz para a gente aqui uma marcação bem precisa aqui. Então a gente pode estar utilizando ele para marcar alguns pontos, para fazer uns vincos mais profundos aqui no nosso personagem. Por isso é muito importante a gente ir brincando com os brushes aqui, para estar entendendo. E apenas para reforçar, o atalho de cada brush, ele basicamente é a inicial daquele brush. Então se eu quero, por exemplo, escolher um outro brush aleatório aqui, como por exemplo esse Try Dynamic aqui, vocês podem ver que a primeira letra dele é o T e a segunda letra importante dele é o D. Então provavelmente o atalho dele seria o BTD. Então BTD. Ele faz aqui alguns formatos mais planos. Então consigo planificar aqui uma parte. Com o Ctrl Z nós conseguimos voltar. E com todas essas ferramentas em mente, nós podemos estar realmente começando o nosso projeto. Então eu vou utilizar o BCB, que é o Clay Build Up. Vou fazer algumas marcações aqui. Mais ou menos dessa forma aqui. Posso estar fazendo a marcação também de uma boquinha para o nosso fantasma. E vou utilizar o brush Move BMV para poder estar fazendo aqui o formato do fantasma. Segurando o botão Ctrl, o nosso brush ele fica amarelo. Isso significa que a gente está com a máscara ativa. E como funciona a máscara? A gente pode selecionar aqui e tudo onde tiver aqui em cinza, ele vai fazer uma marcação para a gente. Então toda essa área que está selecionada, ele não vai permitir que a gente movimente, ele vai frisar aquela região. E toda a parte que a gente selecionar aqui, ele vai movimentar para a gente. A gente pode dar um Ctrl Z aqui. Vou estar mascarando aqui essa parte de cima e puxando aqui um pouco mais abaixo, nessa área aqui. Vocês podem notar que quando a gente fica puxando muito a nossa malha, ele fica aqui com esses quebradiços. Quer dizer que os polígonos não são suficientes aqui para trazer um detalhamento muito grande para essa área. Eu vou apertar o Shift F. E ele mostra que nosso polígono aqui está esticado. Então eu vou passar aqui o Smooth para suavizar essa área. E nós vamos entender agora também as ferramentas de recálculo da malha. Então vamos supor que eu quero puxar aqui bracinhos para o nosso fantasma.
Porém aqui os polígonos não deram conta e começaram a ficar quebradiços, né? Tá muito esticado, ficou feio. A gente pode estar recalculando essa malha aqui para que ele fique de uma forma bem mais suave. A gente faz isso através do menu aqui de Geometry. Então aqui em Geometry ele mostra pra gente o nível de subdivisão que nós temos com o nosso personagem. Mais abaixo aqui nós temos o menu de Z-Remesher, onde ao pressionar ele faz um recálculo aqui da nossa malha. Onde não tinha polígonos ele adicionou, né, ele fez o cálculo novamente mantendo todo o formato principal aqui. E nós temos também a opção do Dynamesh, que é uma das opções mais importantes aqui do ZBrush, onde na resolução de 128 a gente pode aumentar ou diminuir, mas quanto mais a gente aumentar, mais pesado nosso modelo vai ficar. Então o ideal é que a gente sempre trabalhe com a menor resolução possível. Então vamos deixar aqui em 24. Ele vai pedir para frisar aqui os níveis de subdivisão. Nós colocamos em No. E ele recalculou aqui toda a nossa malha, deixando o nosso modelo um pouco mais pesado, mas mantendo todo o formato aqui e restaurando onde tinha ficado quebradiço aqui, beleza? O ZBrush ele tem muitas opções. Então ele tem diversos outros menus aqui também, que vão permitir a gente fazer diversas coisas, como por exemplo de layers, que ele não funciona mais ou menos como o layer do Photoshop, ele funciona de uma maneira diferente. O que se enquadraria as layers do Photoshop seria o menu de Subtool, onde nós podemos, por exemplo, eu vou duplicar essa Subtool aqui, que seria uma camada do nosso 3D, vou estar utilizando aqui o Move, e vou movimentar ele aqui. Então agora nós temos duas camadas com dois fantasmas diferentes, e dessa forma a gente consegue estar trabalhando aqui em camadas diferentes para estar montando o nosso personagem. Nas próximas aulas a gente vai entender melhor isso, a gente vai utilizar bastante a Subtools. Eu vou deletar essa, vou esmufar aqui mais um pouco. E mais uma vez, não se preocupem com todas essas opções que o ZBrush oferece pra gente, são muitas opções, a gente pode estar entendendo melhor o que cada uma delas faz na prática, conforme a gente for precisando fazer, mas no inicial tudo que a gente precisa fazer aqui agora é saber a movimentação, é saber um pouco dos brushes principais que a gente vai estar utilizando e a utilização do Dynamesh. Uma coisa importante do Dynamesh também é que, como o próprio nome dele diz, né, Dynamesh, ele é uma mesh dinâmica, então a cada alteração que eu fizer aqui no nosso personagem, então eu vou puxar aqui mais uma vez até que os polígonos fiquem quebrados. Então eu vou puxar, Então ele já está com a opção de Dynamesh ativo, tudo que a gente precisa fazer é apertar o Ctrl e arrastar aqui no nosso canvas, fazer uma máscara no vazio, sem selecionar nada. Se eu selecionar ele não vai funcionar, tem que ser aqui no vazio. Ele vai recalcular automaticamente para a gente, possibilitando que a gente modifique nossa mesh aqui de uma forma muito mais dinâmica, beleza? Então eu vou dar alguns Ctrl Zs aqui. E voltando aqui para o nosso fantasma, temos ele aqui com a nossa mãozinha já. Eu vou utilizar o Dan Standard para fazer uma marcação mais precisa. Então o BDS. Vou marcar aqui a boca dele e os olhos também. Para as mãos eu vou utilizar o Inflate, que ele vai inchar como se fosse um balão. Então o BIN. Então nós podemos inchar um pouco aqui as mãos dele. Vou diminuir aqui a resolução do Dynamesh para que ele fique um pouco mais leve. Aqui ficou legal. Então a gente tem que trabalhar sempre na menor quantidade de polígonos possível, porque quanto mais polígonos a gente adiciona, mais difícil fica de controlar nossa mesh. Eu vou exemplificar isso agora, eu vou deixar ele bem fraquinho aqui, vou deixar ele em 32. E vou utilizar o Move. Então com o Move aqui, o Brush Grande, eu consigo movimentar bem ele. Ele está bem fácil de estar sendo movimentado. Agora vamos supor que a nossa mesh está bem pesada, então eu vou adicionar aqui vários polígonos. E fica um pouco mais difícil de estar controlando ele aqui. Tá, então vamos sempre estar trabalhando aqui com o menor número de polígonos que a gente puder. Aqui está bacana. Vou dar algumas variações aqui, como se fosse o tecido aqui do nosso fantasminha. E vou melhorar aqui o formato dele para que fique mais legal. Além do botão espaço para aumentar e diminuir o mouse, a gente consegue fazer isso aqui em cima também, através do Draw Size e do Focal Shift. E conseguimos também controlar aqui a intensidade do nosso brush, vindo em Z Intensity, ou também aqui no botão espaço, Z Intensity. Então eu vou diminuir aqui apenas um pouquinho. Vou dar uma variada aqui, junto com o Smooth. E fazer uma marcação melhor aqui na boca também e nos olhos.
Pronto, e aqui nós temos nossa base do nosso fantasma. A gente pode até melhorar isso aqui um pouco mais. Eu vou aumentar um pouco o nível de subdivisão. Então nós podemos adicionar uma corzinha aqui para o nosso fantasma, para ele não ficar nesse tom de cinza monocromático. Para estar pintando o personagem também é super simples. A gente só precisa do Brush Paint, que é o PPA. Então aqui a gente ativa o Brush Paint. Selecionamos uma cor. Aqui vou selecionar o vermelho, por exemplo. E a gente passa. Porém, a coloração ela se mescla com o material que a gente está selecionado. Então, o ideal seria que a gente selecionasse um material um pouco mais neutro para coloração. Então, nós vamos usar o Startup Material para poder fazer as esculturas, enxergar melhor os volumes. E depois, quando a gente quiser pintar o personagem, nós podemos utilizar esse Skin Shade 4. Então, ele vai trazer uma coloração branca, mais neutra, para poder estar aplicando melhor as cores. Então, eu vou selecionar aqui o branco novamente. Supondo que vocês queiram pintar tudo de uma vez, ao invés de ficar com um pincel passando parte a parte, nós podemos simplesmente vir aqui no menu de Color e selecionar o Fill Object. Ele vai pegar a cor que está selecionada e aplicar no modelo inteiro de uma única vez. Então aqui nós podemos selecionar a cor preta, por exemplo, e aplicar aqui na região dos olhos e na boca também. Conhecimento a gente pode até estilizar um pouco mais. Então eu peguei o Move aqui. Vou jogar aqui um pouco mais para frente. Talvez as mãozinhas não tenham ficado tão legais, eu vou abaixar um pouquinho. Deixa mais ou menos nessa altura. Então eu estou com algumas referências de fantasma aqui do lado, é muito importante a gente sempre utilizar referências de qualquer coisa que a gente for modelar. A gente tem que ter um embasamento e não inventar, né? A gente não pode simplesmente sair inventando os formatos, né? Sem entender como é que funciona, pode acabar ficando estranho, então sempre utilizem referências. Então aqui já está bacana. De uma forma muito simples a gente já conseguiu construir um personagemzinho, um fantasminha para poder estar utilizando. Nesse primeiro momento não se preocupem com estética, apenas brinquem com o software, cliquem nos brushes, utilizem o Dynamesh, recalculem a malha aqui, utilizem o Smooth, sempre vão entendendo aí as ferramentas que ele oferece pra gente, beleza? Eu vou só retocar aqui. Então no Brush Paint, ele por padrão, ele fica um pouco mais esfumaçado aqui, a gente pode deixar totalmente sólido aqui, diminuindo o Focal Shift. Então ele vai pegar aqui também de uma maneira mais precisa, principalmente aqui nos cantos. Então dessa forma aqui nós temos um personagem já, um fantasminha. Agora tudo que a gente precisa fazer é salvar o nosso arquivo e a gente consegue fazer isso através do File, Save As, ou nós podemos simplesmente apertar o botão Ctrl S também. Então Ctrl S, damos um nome aqui para o nosso projeto e salvamos. Então, mais uma vez, para esta primeira aula, brinquem com os brushes, façam alguns formatos, façam um fantasminha ou qualquer outro personagemzinho que seja bem simples de fazer. Podem tentar fazer um rosto, utilizem o Dynamesh para recalcular, utilizem o ZRemesher e podem também estar pintando o modelo aí só para dar um acabamento bonitinho. Caso vocês queiram exportar uma imagem, a gente consegue fazer isso através do Document e o Export. Então aqui eu vou selecionar a área de trabalho, vou colocar fantasma. Vou clicar em OK. E aqui nós temos uma imagem aí do nosso primeiro modelinho 3D, beleza? Então nas próximas aulas a gente vai estar repetindo alguns processos, vamos estar entendendo melhor todo o passo a passo para a construção de um personagem para impressão 3D e vamos indo etapa por etapa. Na próxima aula nós vamos fazer a blocagem do corpo da nossa personagem, então nos vemos na próxima aula. Até lá!